Bem, gente, vamos examinar o panorama do mercado, visto dia 2 de junho de 2026. Eu sou o professor Securato, professor titular da FEA-USP já aposentado, e professor da FEA-PUC de São Paulo ainda em atividade. Bom, a questão do Brasil, ela continua com um desenho mais ou menos parecido com o anterior, né? Selic começou no 15%, caiu a 14,75%, chegando a 14,50%. Né? E a inflação, que tinha uma perspectiva de 4,30%, foi subindo 4,50%, hoje a perspectiva é de 5,02%. Eu falei no começo do ano, né? A inflação do Brasil é de 4 a 5, eu acho que é uma boa inflação. Pode dar um pouco mais, é que os efeitos que a gente está tendo das guerras, principalmente o efeito do petróleo, que estão sendo aqui no Brasil contornados de uma forma ou de outra, certo? Ou pelo menos tentativas, esperando que a guerra entre numa fase mais tranquila, né? Que pelo menos o Estreito de Hormuz seja aberto para facilitar a negociação do petróleo, tá certo? Então, continuamos nessa base de 4 a 5. Agora, eu acho que com isso o pessoal do Selic vai dar uma afinada, tá? Pode ser que ainda venha mais um 14,25, tá? Mas as perspectivas para final do ano, para dezembro, tá? Para dezembro, estão em 14,16. Quer dizer, não há uma grande perspectiva de queda dessas taxas de juros, tá? A gente fala, pode chegar a 13,50, tá? Tá bom, 13,50. Mas isso daqui vai me dizer que a Selic, ao longo de todo ano, vai ser um número na faixa de uns 13,90, 14, por aí. Tá certo? Ou seja, quem aplicou desde o primeiro dia até o último dia do ano, vai ganhar, pois, 100 mil reais, sai com 140 mil reais, tá? Se a inflação ficar na faixa dos 5, tá? Nós estamos com um juro real aí na faixa de 9%, tá certo? Que é um juro real alto. Veja, em relação ao PIB, a estimativa do mercado é de 1,8. Agora, no primeiro trimestre do ano, já deu 1,1. Então, o primeiro trimestre é um trimestre bom, tem muita exportação, a safra está sendo exportada, está com 1,1. Para chegar no 1,8, estão faltando só 0,7, né? Quer dizer, o ano passado, nós tivemos um problema, por exemplo, aqui, num trimestre deu 0,30, no trimestre deu mais um ponto, quer dizer, então não foi um PIB tão grande, né? Não ficamos com um PIB tão... mas também não fizemos 1,1 no primeiro trimestre. Então, esse efeito, né, vai depender do que vai acontecer nesse período. Bom, aqui a gente pode começar a falar no efeito laranja, né? Efeito laranja, efeito laranja, né? Laranja, hoje, né? Hoje apareceu a ideia, né, dos Estados Unidos, né, por uma tarifa, né, de 25%, né, para os produtos brasileiros, tá? Para todos os produtos exportados para os Estados Unidos, da faixa de 25%. Aí vem as isenções, né, exceto, né, coisas como minério, não está no minério de ferro, minérios em geral, né, não estão nessa possibilidade, frutas não estão também aqui consideradas, quer dizer, então, todos os produtos que possam afetá-los diretamente na economia americana, né, o café também não está, certo? Quer dizer, produtos que poderiam concorrer com uma parte da economia americana ficaram fora desses 25%. Tá? O que é que ficou dentro dos 25%? Ficou, por exemplo, madeira, né? Madeira. Tudo que for madeira, móveis, tá? E, no fundo, produtos industrializados, né? Uma grande parte de produtos industrializados, né, foram colocados dentro desses 25%. Agora, por exemplo, autopeças, tá
certo? Toda a parte de autopeças. Bom, essas são as coisas que os americanos, que o Trump quer que os Estados Unidos volte a ter empresas lá dentro. Certo? Bom, mas tá bom, tudo bem, não há nada de muito científico, né? Você fazer casa de madeira, né? Fazer móveis, certo? Enfim, é um tipo de emprego que talvez possa servir para deixar o sujeito ter o que fazer, né, durante o dia. É um preço que com certeza vai ser mais caro nos Estados Unidos, né? Essa é a questão. Então, a pergunta essa industrialização dentro dos Estados Unidos vale a pena? Quer dizer, bom, não é uma pergunta que eu tenho que fazer, quem tem que fazer é o Trump. Bom, mas é nessa linha, tá? Eu acho que não vai afetar tanto assim a nossa economia, tá? Eu não acho que vai criar grande problema. Eu continuo achando que o nosso PIB pode chegar na faixa de 2,5%. Eu acho que pela inércia, né? E agora está falando que o PCC tem uma inércia maior ainda, né? O PIB, só a grande parte gerada pelo PCC, então até absurdos desse tipo se falam hoje, né? Então, eu acho que não vamos ter assim um grande efeito. Eu queria que vocês tivessem uma olhada, né, nos Estados Unidos, só para passar desapercebido, essa é a curva de juros que apareceu até com as negociações no final de semana. A diferença, semana passada, não estava aqui 5%, aqui estava 4,50%. Tá? Então, a diferença é pouca, ou seja, a curva parece que está dando uma caidinha, né? Uma caída de leve. A inflação continua andando. Se eu pegar esse pedaço aqui, que são as taxas que estão afetadas pela inflação, a inflação está na faixa dos 3,5% lá, né? Quer dizer, está praticamente com juros quase negativos, né? No curto prazo. Tá? Então, a economia americana está tentando se ajeitar. Então, ela tem esse problema de inflação, e se ela coloca aqui os 25%, ela pode gerar, né, mais um efeito inflacionário. Então, vai precisar tomar cuidado. Isso aqui vai ser definido até dia 15/06, tá? Então, essas são as ideias, né, daquele comitê americano que está estudando essa relação Brasil-Estados Unidos, tá? Se a gente pensar assim, mas qual a bronca, né? Qual a bronca? Né? Bom, basicamente a bronca que o pessoal tem é PIX, depois fala no desmatamento. Então, bom, PIX, o que vocês querem fazer? Os Estados Unidos querem fazer o quê? Vocês querem que a gente cobre uma taxa sobre o PIX para equivalente ao cartão de crédito? Ou vocês querem que a gente não tenha mais PIX? Quer dizer, então, tem certas coisas que você precisa dar uma pensadinha, né? O desmatamento caiu no Brasil, mas não vai cair, isso vai um processo, né? Um processo que você tem que levar a sério um ano, tem que levar a sério outro ano, né? Assim por diante. Mas o que eu queria mostrar, saiu a última previsão em relação a PIB, tá? De 2026, e aqui está os Estados Unidos, a faixa de 32 trilhões, a China, né, com 20 trilhões em segundo lugar, depois vem a Alemanha, Japão, o Reino Unido, a Índia, a França, a Itália, a Rússia e o Brasil aqui em 10º lugar. Então, gente, vamos dar um pouco de valor ao nosso país, né? Mas o país vai mal, o país é isso. Eu não vejo no jornal, na televisão, uma valorização do Brasil. O Brasil é a 10ª economia do mundo, mano. Não é fácil fazer a 10ª economia do mundo com 215 milhões de habitantes. São 215 milhões de habitantes, pô. Não é fácil você fazer uma produção com tanta gente. E aqui você tem na ordem de 330 milhões, tá? Dá uma olhadinha aqui, eu separei a Alemanha, a Alemanha,
5 trilhões 450, a França 3 trilhões, e a Itália. Tá? No fundo, eles fazem parte da zona do euro. A zona do euro é uma espécie de Estados Unidos da Europa. Essa é a ideia, tá? Está separado aí por país, mas eles são mais ou menos juntos, as economias deles vão se adaptando, vão se complementando. Então, se a gente pegar a Espanha, que é mais 2 trilhões, Holanda mais 1 trilhão e 400, e mais um monte, vai dar mais uns 9 trilhões. Mais somando esses três aqui, uns 11 trilhões, eu estou falando de 21 trilhões. Eu estou falando que a zona do euro é equivalente a X. Com modo, forma de vida, com um tipo de formação, com um tipo de característica diferente, tá certo? Mas numa ordem de grandeza de uns 400 milhões de habitantes. Enquanto que a China tem que segurar lá 1 bi e 300, 1,3 bi. Veja, a Índia, né, 1,4 bilhões de habitantes, quer dizer, não é fácil segurar uma massa de gente com um PIB desse, tá certo? Então, esse aqui é um panorama para vocês darem uma olhadinha de como... E veja o trabalho que a Rússia dá, né, com um PIB aqui muito parecido com o nosso e uma faixa de uns 80 milhões de habitantes, tá? Então, para vocês terem uma ideia, uma visão geral, que eu não acho que o Brasil está mal, quer dizer, você pode falar assim, mas quais são as perspectivas, o que vai acontecer com o Brasil, vão acontecer grandes mudanças? Não, acho que não, as mudanças, o mundo não está para boas perspectivas, tá certo? Então, se nós mantivermos perspectivas iguais, idênticas, ou seja, por mais alguns anos, eu não vejo nada de mal. O que eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida, um pouco mais de observação, tratando de estudar mais, se preparando mais. Né? No meu caso, que eu não estudo mais, eu nunca gostei de estudar, tá certo? Então, agora como eu estou já uma certa idade, né, que eu vou fazer isso. Mas vocês são jovens, então acho que o caminho aí tem muita coisa interessante com IA para se fazer, tá? Eu uso um pouquinho o chat GPT, me divirto, então acho que vocês podem se divertir muito mais, tá bom? Então, boa semana e bom feriado.